Fala pessoal, no vídeo de hoje vou mostrar para vocês um pouquinho a respeito da poda do tomateiro, a principal poda, que é a remoção das brotações laterais. Essa poda é a principal, ela é desenvolvida em todos os cultivos de tomate, tá? À exceção, obviamente, dos tomates industriais, né, que os tomates são plantados em campo e são colhidos para fazer molho de tomate principalmente. Mas quando a gente fala de fruto de mesa, essa é a principal poda existente, tá? Antes de eu mostrar para vocês como é que funciona essa poda, eu quero mostrar para vocês como é que é uma planta de tomate. É fundamental que a gente saiba o que é cada um dos órgãos da planta de tomate, para a gente poder pegar e identificar direitinho a brotação lateral e fazer a remoção dela. Vocês vão ver um pouquinho mais adiante no vídeo que existem objetivos, então dependendo desses objetivos, às vezes a gente deixa mais ou menos brotações laterais na planta também, beleza? Vamos lá? Pessoal, então eu tenho aqui uma planta de tomate cereja, essa planta tem por volta de 70 dias após a semeadura, ela está no tamanho adequado para a gente iniciar esse processo de desbrote, né, que é a primeira etapa de condução da planta de tomate cereja. Então vamos lá, vamos ver o que é folha, o que é brotação lateral nessa planta, ver o que é cacho. Olha aqui, ó. Aqui essa aqui, ó, é a haste principal do tomateiro, certo? Então essa haste principal aqui, o caule, ela está conectada lá embaixo com o sistema radicular, que está aqui dentro do solo, e conectada a ela eu tenho o que? Eu tenho folhas definitivas e tenho brotações laterais. Então vejam que todas as partes, né, todas as folhas e brotações laterais, elas estão conectadas a essa haste principal, inclusive o cacho que está aqui em cima, ó. Esse aqui é um cacho. Então vejam aqui, ó, eu sempre vou ter a folha principal abaixo da brotação lateral. Então isso aqui, ó, é uma folha. Isso aqui o que é? É uma brotação lateral. Como é que eu diferencio a brotação lateral da folha? A brotação lateral, ela vai ter o quê? Também vai ter folhas. Olha aqui, ó. Essa aqui tem uma folha, duas folhas, três folhas. E ela tem o quê? Tem uma gema de crescimento aqui, ó, com outras folhinhas saindo. Então eu tenho aqui, ó, folha permanente, brotação lateral. Vamos buscar aqui, ó, uma outra folha. Olha aqui atrás, ó. Eu tenho aqui folha. E aqui, olha só, pequenininha aqui, o que é isso aqui? É a brotação lateral. Então a brotação lateral sempre vai estar encaixada entre a haste principal e a brotação e a folha permanente. Olha aqui outra aqui, ó. Folha permanente, tá vendo? Ó, folha. E aqui eu tenho o quê? Brotação lateral. E isso vai se repetindo em toda a planta, ó. Folha, brotação lateral. Olha essa aqui que bonita que tá, ó. Olha o tamanho dessa folha, ó. Folha, tá vendo? E olha aqui na base dela aqui, ó, bem entre ela, entre a folha e a haste principal, tem aqui uma brotação lateral. Então essas brotações laterais, elas têm que ir sendo removidas ao longo do desenvolvimento da planta de tomate. Então, pessoal, sempre que tiver a emissão de uma folha, logo acima dela vai ter também a emissão da brotação lateral. Às vezes o que acontece é que as brotações laterais, elas têm um ritmo diferente de desenvolvimento. Algumas brotações laterais, elas se desenvolvem mais rápido. Outras brotações laterais, elas às vezes elas demoram um pouco mais para se desenvolver. Quando nós removemos essas brotações laterais que já estão mais desenvolvidas, há um rebalanceamento hormonal dentro da planta e essas brotações que estão menorzinhas, elas elas passam a se desenvolver mais rapidamente. Então, muitas vezes no momento da poda, quando a gente vai fazer a poda, a condução, a gente tem que dar uma repassada na planta para ver se na parte de baixo existem novas brotações laterais sendo emitidas. Uma coisa importante, quando a gente consegue remover a brotação lateral de cima de uma folha, ali
a brotação lateral não vai mais crescer. É como se a gente tivesse tirado toda a gema de crescimento ali acima daquela folha, beleza? Agora que vocês já sabem reconhecer o que é folha, o que é brotação lateral e o que é cacho, vocês já conseguem identificar, por exemplo, que a brotação lateral ela é composta por folhas e por uma gema de crescimento. Eu quero mostrar para vocês que a planta de tomate, de uma forma geral, ela apresenta uma estrutura muito interessante. Então, quase todas as plantas de tomate, antes de emitirem o primeiro cacho, elas emitem de 8 a 13 folhas definitivas. Qual que é a função dessas 8 a 13 folhas definitivas? É realizar a fotossíntese e esses fotoassimilados serem direcionados para o crescimento e desenvolvimento do sistema radicular. Para ela poder o quê? Para ela poder explorar o máximo possível o solo na fase inicial de desenvolvimento. Depois dessas 8 a 13 folhas, depois que aparece o primeiro cacho, acima desse cacho vão estar sempre aparecendo 3 folhas definitivas. Aí vem um novo cacho. Apareceu um novo cacho, 3 folhas definitivas, um novo cacho. 3 folhas definitivas, um novo cacho. E vai assim até que essa planta morra ou que a gente determine o fim de produção dessa planta. Então vou usar essa plantinha novamente como exemplo e vou contar aqui para vocês quantas folhas permanentes ela tem antes desse primeiro cacho. Vamos ver? Então aqui, ó, nós temos aqui, ó, uma folha definitiva. Uma folha definitiva. Lembrando, isso aqui não é folha definitiva, isso aqui é brotação lateral. Então nós temos uma. Aqui atrás, ó, nós temos outra folha definitiva, 2. Aqui é brotação lateral. Aqui, ó, 3 folhas. Aí a quarta folha está aqui. A quinta folha está aqui. Essa aqui, ó, é a 6ª folha. Aqui eu tenho a 7ª. Aqui eu tenho a 8ª. Aqui a 9ª. Aqui a 10ª folha. Aqui eu tenho a 11ª folha. E aí vem quem? O cacho. Então nessa planta aqui eu tenho 11 folhas definitivas e aí eu tenho a emissão do primeiro cacho. Então essas 11 folhas definitivas emitidas antes desse primeiro cacho, elas têm a função de produzir fotoassimilados para abastecer o sistema radicular, para que ele possa crescer, se desenvolver e explorar o solo, absorvendo água e nutrientes para a manutenção dessa planta, para o crescimento e desenvolvimento dessa planta. Como eu havia falado anteriormente para vocês, depois da emissão do primeiro cacho, a planta ela emite 3 folhas e emite um novo cacho. Vamos ver? Então olha só, eu tenho aqui o primeiro cacho emitido. Aí acima desse cacho eu tenho, ó, uma folha definitiva. Aqui a 2ª folha definitiva. Aqui é brotação lateral, tá? Então tem 2 folhas. E olha aqui, ó, a 3ª folha definitiva, ó. Do lado dessa 3ª folha definitiva, na verdade um pouquinho acima, eu tenho o quê? Eu tenho a emissão do cacho. Então foram emitidas 3 folhas e um cacho. Isso vai ocorrer ao longo de todo o ciclo de desenvolvimento da planta daqui para frente, até ela morrer. Antes de eu partir para a poda propriamente dita, para essa desbrota, é importante que a gente tenha um objetivo em relação a essa atividade, né? Por que é que eu estou fazendo esse tipo de condução? Para que eu vou fazer isso? Então, os produtores, de uma forma geral, eles deixam menos hastes por planta com o objetivo de produzir frutos de tamanho maior. Ou seja, quanto menor for a parte aérea, menos competição vai ter por fotoassimilado, que é produzido pelas folhas, né, na fotossíntese. Tendo uma menor competição, sobra mais fotoassimilado para o enchimento de frutos. Então os frutos tendem a ficar maior. Se eu tiver mais hastes, tem mais competição. Se tiver mais competição, apesar de eu ter uma maior quantidade de frutos, porque cada haste vai produzir mais frutos, eu vou ter frutos de tamanho menor. No que se refere, por exemplo, à planta de tomate cereja, nós já fizemos um trabalho aqui, nós fizemos um trabalho na Universidade Federal do Amazonas, onde a gente conseguiu identificar que a melhor relação
de número de hastes por planta é de 2 a 3 hastes para cada planta. Então, com essa relação, nós conseguimos produzir frutos de tomate cereja em maior quantidade e frutos com o tamanho desejável pelo mercado, que é de aproximadamente 1 centímetro de diâmetro. E é justamente isso que nós vamos pegar e fazer na nossa planta. Nosso objetivo, como nós estamos trabalhando com uma planta de tomate cereja, vai ser deixar aqui, nessa planta, 2 hastes. Então eu vou deixar a haste principal, que é a haste que nós vimos aqui, e vamos selecionar uma haste secundária, de preferência aquela que já está mais desenvolvida na planta, nessa fase de desenvolvimento. Vamos dar uma olhadinha em quais as hastes vão ficar nessa planta? Então olhem só, quando a gente dá uma olhadinha nessa planta, nós temos aqui 2 hastes bem desenvolvidas, que é essa haste aqui, que está mais próximo da base. Eu particularmente gosto de deixar essas hastes, as que estão mais bem desenvolvidas aqui, próximo da base, porque tem uma etapa que a gente faz, um trato cultural que a gente faz no tomateiro, que se chama amontoa, que é a chegada de terra na base da planta. Quando a gente chega a terra aqui na base da planta, essa haste aqui, ela pode pegar e começar a enraizar. Ela enraizando aumenta também a exploração do solo, né, em termos de sistema radicular. Ela consegue absorver mais água e mais nutrientes. Mas vejam só, eu tenho essa haste aqui que parece estar bem desenvolvida, mas olha aqui, ó, quando eu repasso na planta como um todo, as hastes não estão muito boas, né, as brotações laterais, mas olha essa brotação lateral aqui em cima, ó. Tá vendo? Essa brotação lateral, ela me chama atenção, porque ela já tem folhas bem desenvolvidas, folhas que já estão realizando fotossíntese, que já estão contribuindo para o desenvolvimento dessa planta. Olha aqui, ó. Ela inclusive já emitiu um primeiro cacho. Então, entre essas 2 hastes, entre essa haste e essa aqui, a que eu vou escolher deixar vai ser essa. Então eu vou ter uma haste, que é a haste principal, e essa haste aqui vai ser a segunda haste que eu vou deixar. Então eu vou deixar 2 hastes nessa planta aqui, vão ser as hastes produtivas. Todas as demais hastes eu vou remover. Então vamos lá, fazendo agora a desbrota, né, a poda propriamente dita. Então essa brotação lateral aqui eu defini que vou tirar ela. Eu poderia utilizar uma tesoura, mas nesse tamanho aqui é um tamanho bom para fazer a desbrota. O ideal, pessoal, de remoção da desbrota é quando essa brotação lateral ela está com 4 a 6 centímetros de comprimento. Eu não posso deixar crescer mais que isso, porque senão fica uma porta de entrada aqui muito grande para patógeno e eu perco muito material, muito fotoassimilado na brotação lateral. Fotoassimilado que poderia ser direcionado para o crescimento do sistema radicular ou para o crescimento dos frutos. Mas vamos lá, olha ali, ó, eu vou remover essa brotaçãozinha. Lembrando que ela está pequenininha, depois eu tenho que repassar, né, nas próximas desbrotas que eu for fazer. Vou tentar remover todos, ó. Nessa aqui eu não consigo nem retirar, olha aqui, ó. Muito pequenininha. Essa outra aqui também, ó. Aqui também está pequeno, ó. Mas eu vou tentar tirar aqui, pelo menos essa folhinha. Aqui também. Ó, aqui já tem uma outra brotaçãozinha, ó. Vou remover. Olha lá, removi. Aí aqui essa brotação eu vou deixar. Vamos ver se aqui para cima, aqui não tem, não tem. Ó, aqui já tem uma brotaçãozinha, ó, tá vendo? Vou remover já essa brotação também. Pronto. A minha planta agora tá pronta para eu fazer o tutoramento, que é amarrar o fitilho. Eu posso amarrar o fitilho já aqui na base dela e amarrar no suporte, amarrar no arame. Pessoal, para reforçar em relação à desbrota, eu vou fazer mais uma prática de poda numa outra planta que está do lado. Essa planta já está com a desbrota atrasada, mas é só para exemplificar para vocês e para mostrar para vocês o quão importante é a realização dessa prática de condução no tempo adequado, como a gente fez na primeira planta. Vamos ver? Só, essa planta aqui de tomate, ela está quase que já parecendo uma moita, né? Olha a quantidade de brotação lateral que ela tem. As folhas definitivas estão bem crescidas. Inclusive a planta já tem até frutinho, ó. Olha aqui o frutinho. Então olha só, o que a gente vai fazer nessa planta aqui? Eu vou remover todas as hastes laterais, todas as brotações laterais.
vou deixar apenas a haste principal, que é essa mais grossinha. Para isso, eu vou utilizar uma tesoura de poda. Eu gosto dessa tesourinha aqui, ó. Esse biquinho fica bem mais fácil para a gente pegar e remover as brotações laterais. Então aqui, ó, eu tenho a folha definitiva, olha aqui, ó, uma brotação lateral. Tirei. Aqui embaixo, ó, tenho aqui uma brotação lateral. Aqui embaixo, ó, tem outra brotação lateral. Aqui a folha definitiva. Tá vendo, ó? Folha definitiva. Aqui acima dela, a brotação lateral. Então vou remover também. Olha aqui, ó. Brotação lateral aqui, ó. Vou retirar. Olha aqui, ó, folha, brotação lateral. Quando a brotação tá pequenininha assim, você pode tirar com a mão, só dobrar para o lado, não tem problema algum, tá? Aqui, ó, também brotação lateral. Vamos lá. Aqui, ó, mais uma brotação, tá vendo? Aqui atrás tem mais uma brotaçãozinha lateral. Aqui, ó, folha, brotação, que folha, olha só, brotação. Aqui, ó, folha, aqui folha, brotação, tá vendo? Esse aqui eu vou tirar com a tesoura. Olha aqui, aí tem aqui, ó, ela meio que bifurcou aqui, mas aqui eu não tenho gema de crescimento. Eu só tenho uma folha crescendo no ápice do frutinho de tomate cereja. Às vezes, pessoal, aqui isso acontece. Às vezes dá até uma brotação lateral no ápice do cacho. Quando aparece essa brotação lateral, o ideal é nós retirarmos, tá? Porque senão ele vai roubar fotoassimilado do cacho. Inclusive até o cacho aqui está partido, né? Mas vamos lá, continuando aqui na planta. Eu tenho a folha, a brotação lateral aqui está pequenininha, eu vou tentar retirar ela, depois eu monitoro. Aqui eu tenho uma outra brotaçãozinha também. E tá aí, ó. Agora nós temos o quê? Uma planta com uma haste só e já com o cacho produzindo. O que eu faço agora? Tutoro essa planta. Amarro o fitilho aqui na base dela, enrolo o fitilho e amarro no arame. Olhem só as brotações laterais que eu tirei dessa planta. O ideal, pessoal, é nós retirarmos brotações laterais desse tamanho aqui, ó. Isso aqui é o ideal, tá? É uns 4 centímetros mais ou menos de tamanho. Por quê? Porque não perde muito fotoassimilado. Todo esse fotoassimilado que foi perdido aqui, nessa estrutura, poderia ter ido para o sistema radicular ou ter ido para o enchimento de frutos. Quando é que o produtor faz, então, esse processo de poda? A cada 3 dias. E, por exemplo, essa planta aqui, ó, que nós pegamos e fizemos a poda, o ideal é que a gente venha aqui agora a cada 3 dias, pelo menos, dar uma monitorada nela para ver se ela tem mais alguma brotação lateral que precisa ser retirada. Então, de 3 em 3 dias, o produtor tem que estar lá dando uma inspecionada na planta. Pessoal, abrindo um parênteses aqui, dessas brotações laterais aqui, das maiores, o que a gente pode pegar e fazer são clones. Então eu posso fazer mudas dessas brotações laterais. O que eu faço? Eu retiro uma parte das folhas e aí eu posso pegar e colocar essa brotaçãozinha aqui dentro de um substrato bem úmido durante 7 a 10 dias para promover aqui o enraizamento. A planta de tomate ela é bem sem vergonha com relação a esse aspecto, né? Ela emite raiz muito facilmente, ou então posso colocar só num copinho de café com água. Ela vai emitir raiz, 7 a 10 dias mais ou menos, eu tenho uma mudinha pronta para ser transplantada. Poderia fazer perfeitamente isso com essa brotação lateral. O sistema de tutoramento que a gente utiliza aqui é o fitilho vertical. Então, o fitilho vertical eu preciso do quê? Eu preciso de tutores, né? Preciso do suporte. Nesse caso aqui a gente utiliza o bambu que a gente tem disponível aqui na área. E utilizamos também o arame. No arame vai ficar amarradinho o fitilho. Então eu amarro na planta e depois eu amarro o fitilho aqui no arame. Vocês vão ver, antes de eu começar a gravar esse vídeo, eu já tinha passado o arame aqui para acelerar o processo. Vejam o vídeo.
Aqui, ó, vou mostrar para vocês com relação à questão do amarrio dessa planta. Aqui a gente tem que tomar o máximo de cuidado, pessoal. Porque a gente não pode pegar e estrangular a planta. Não podemos amarrar muito apertadinho. A gente tem que deixar uma folga por conta do crescimento secundário que acontece nas plantas de uma forma geral. Então olha aqui, ó, eu amarrei e deixei uma folga. Por quê? O crescimento secundário da planta é quando essa haste aqui, ela engrossa. É como se ela estivesse engordando. Isso acontece ao longo de todo o ciclo de desenvolvimento dela. Existem dois tipos de crescimento na planta. O crescimento secundário, que ela engorda, e o crescimento primário, que é em altura, certo? Então a gente tem que se preocupar muito com relação a isso. Tá, amarrei, aí o que eu vou fazer? Com o máximo de cuidado agora, eu vou fitilhar essa planta. Eu vou trançar o fitilho ao longo da planta. Olha aqui, ó. E tem que tomar muito cuidado, pessoal, principalmente no momento em que chega nos cachos. Por quê? Tem muita gente que perde muita flor no momento de fitilhar a planta, nesse momento de tutoramento. Olha lá, tá vendo? Eu tô tendo o máximo de cuidado. Pronto, ó. Fitilhei a planta, agora eu vou fazer o quê? Eu vou amarrar aqui no suporte. Olha lá, para amarrar aqui no suporte eu faço um 4, olha só, vamos ver se vocês conseguem compreender aqui, ó. Ó, eu vou puxar o fitilho aqui por trás do arame, eu vou fazer um 4. E aí, ó, passei aqui por trás do fitilho e vou jogar ele lá dentro. Joguei lá dentro, olha aqui, ó. Eu vou puxar o fitilho para cima. Puxei o fitilho para cima, tchá, voilá. Tá pronto, minha planta tá fitilhada. Qual é a vantagem desse laço? É isso aqui, ó. Se em algum momento esse laço afrouxar, eu posso puxar ele aqui, ó, bem facilmente. Ele se solta, ele se desfaz. Aí eu posso pegar, ajustar ele e amarrar ele novamente. Do mesmo jeito. Vou lá, passo o fitilho lá por trás e pronto. Pessoal, para reforçar com relação à passagem do fitilho, vou mostrar para vocês na planta que nós objetivamos deixar duas hastes, a principal e uma haste secundária. No caso dessa planta, então, nós vamos passar o fitilho nessas duas hastes. Vamos ver? Pessoal, nessa planta aqui de duas hastes, eu já fitilhei, tutorei a haste principal. Agora eu vou tutorar a haste secundária. Então, diferente da haste principal, eu não vou começar lá na base para a haste secundária, porque ela está mais acima, certo? Então eu começo um pouquinho abaixo da haste secundária. Primeiro eu faço aquela amarração, tentando dar um laço, né? Faço uma amarração mais frouxa para não estrangular a planta, né? Não prejudicar a planta em algum momento. Pessoal, então a gente tem a planta tutorada, duas hastes, a principal e uma haste secundária. Elas estão aqui com o fitilho já passado. Então o que eu tenho que tomar cuidado? Eu não posso deixar esse fitilho ficar junto. Se eu deixar o fitilho ficar junto, as folhas elas vão crescer praticamente uma em cima da outra, vai ter sobreposição, vai prejudicar com relação à interceptação de luz. Tá? Então eu sempre tomo cuidado de afastar essas hastes
para deixar que cada uma cresça para um lado. É como se fosse aquele candelabro de igreja, né, onde a gente coloca velas. Então a gente sempre puxa para os lados para deixar que as hastes elas cresçam livremente, cada uma das hastes. Beleza? E é isso que nós tínhamos para hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Peço o apoio de vocês. Se não for inscrito no canal, por favor, se inscreva. Se tiver dúvida, coloca dúvida nos comentários, perguntas, sugestões. A gente está à disposição aí para poder ajudar vocês a mergulhar de cabeça nesse mundo das hortaliças. Tá bom? Valeu!